seu maior sonho de consumo? Meu maior sonho de consumo é comprar um carro. Mas ser rico, ter muito dinheiro, ser bem sucedido em relação ao emprego, bom, investir muito, Bugatti, carro, 8 milhões de valor. Deixa eu ver, casa não, mas carro e moto, motos potentes, Ferrari, Lamborghini, só. Uma casa. É o maior consumo, deixa eu ver. Tem bastante, né? Bem de consumo. Só um. Vamos só. O maior bem de consumo é. Deixa eu ver. Nem sei. Nem sei, cara. Deixa eu ver. Acho que uma casa. Pode ser? Mais ou menos uma casa em valor de 60 mil, um carro de 50, tá bom demais pra mim. Esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de CTS2 no Bacharelado de Ciência e Tecnologia da UFRN. Nele, trataremos sobre o padrão de consumo global e se esse paradigma pode ser quebrado. Veja aí o que a gente fez. Depois do PIB ter crescido 1,3% no trimestre precedente. A contribuir para esta subida esteve o setor imobiliário e, sobretudo, o consumo, que acelerou também para 2%, apesar da subida dos preços do petróleo e do prolongamento da crise europeia. Já o investimento registrou a maior queda desde o primeiro trimestre de 2011, com os empresários a recearem medidas de austeridade no próximo ano. A globalização difunde uma ligação entre bem-estar social e crescimento econômico, que tem como exemplo os países desenvolvidos. Essa ligação é bem observada em países subdesenvolvidos ou mesmo em desenvolvimento, que compram esse estilo de vida e esse padrão de consumo dos países mais ricos como um meio de alcançar a ascensão social e reconhecimento. Porém, há controvérsia se a reprodução desse modo de consumo pode de fato alcançar proporções mundiais. Uma boa maneira de medir o impacto do ser humano na Terra é através da pegada ecológica, que mede a capacidade do planeta de sustentar o consumo da população. Em 2007, segundo ela, a capacidade do planeta de se regenerar foi ultrapassada. Isso mostra que o padrão mundial de consumo gera um paradoxo entre uma catástrofe ecológica a qualquer momento e a manutenção de um desenvolvimento ilusório. Este é o legado que os Estados Unidos deixam ao planeta. Seu estilo consumista é exportado para todo mundo através de suas redes eficientes de comunicação. O país detém 5% da população mundial, contribuindo com 36% das emissões de gases de efeito estufa e consumindo 25% da energia mundial. Com um quinto da população, os países desenvolvidos consomem 80% dos recursos naturais existentes. Para os 4 restantes, sobram apenas 20%, que é preocupante, já que eles estão adotando o mesmo estilo consumista pregado pelos norte-americanos. O mundo já consome 25% a mais de recursos naturais que a capacidade de regeneração do planeta. Se o modelo norte-americano fosse empregado pelos BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, seriam necessários 3 planetas a mais para acompanhar esse consumismo exagerado. O capitalismo teve uma grande influência no padrão de consumo global. Durante muitas décadas e ultimamente veio acontecer um aumento significativo no consumo em todo o mundo, proporcionado pelo aumento da população e pela grande capacidade de capital das empresas, que acabaram proporcionando bons e novos produtos, e com uma boa ação publicitária propôs que nós viéssemos sempre a comprar esses tais produtos e alimentar o capitalismo. E é por aí que nós temos que refletir concretamente, nos protegendo ao máximo dos preconceitos de lado a lado. O que está comunicado globalmente é um padrão de consumo. O jovem da Coreia, um jovem chinês, um jovem africano,
um jovem venezuelano, um jovem norte-americano, um jovem brasileiro, estão informados hoje, rigorosamente, do mesmo padrão de consumo. E quando eu falo padrão de consumo aqui, eu quero dizer coisas que, sibilinamente, por esse materialismo consumista, a gente não percebe, porque são símbolos de êxito social que são colocados aí como padrão de consumo. São elementos simbólicos de aceitação do jovem pelo seu grupo. É uma estética globalizada que diz quem é in e quem é out, para usar expressões globalizadas ridículas. Quem é, né, quem está por dentro, quem é do esquema, e quem está fora, quem é cafona. Isto é o que fez o padrão de consumo referido à felicidade, portanto, não é trivial, o que nos põe claramente duas tarefas neste momento para encaminhar a reflexão. Uma tarefa que deve caber aos artistas, a todos eles, que deve caber aos intelectuais, que não sejam diletantes, que deve caber aos operadores da política, que não tenham minhoca na cabeça e que não queiram apenas replicar a política pela política, é um esforço de reespiritualização da humanidade. Veja, eu não estou falando de religião, tenho o maior respeito, até porque também não há experiência civilizatória na humanidade que não encontre uma referência religiosa. Mas não é disso que eu estou falando, para não entrar em polêmica. Eu estou falando de um esforço que os intelectuais, os artistas e os políticos, que têm alguma responsabilidade na formação das pessoas, há que se construir essa nova espiritualidade. Para que a gente entenda, sem reacionarismo, sem negativismos, mas para que a gente entenda que ser feliz só é possível pela busca de valores imateriais. O sonho de consumo das pessoas está diretamente ligado à qualidade de vida delas. Isto é, se as pessoas não têm acesso a um bom transporte público, elas vão procurar adquirir isso de alguma maneira. Então, um dos passos de quebrar esse paradigma seria uma intervenção estatal, como nesse caso, oferecendo um bom transporte público. Assim, as pessoas não tenderiam a adquirir cada vez mais carros e isso acabaria com vários outros problemas. Mas isso, essa intervenção estatal, não seria suficiente para quebrar esse paradigma. O que precisamos de verdade é uma reeducação, desde as nossas crianças até os homens mais velhos. Pois, se pararmos para ver, a nossa sociedade está envolta em publicidade e marketing que influencia para as compras. E nós não precisamos desse consumismo, afinal, nós vimos que isso é insustentável. Bom, eu acho que os padrões de consumo a nível mundial atualmente, se eles não são insustentáveis ainda, eles tendem a ficar próximo disso, na medida que países mais desenvolvidos, são mais tradicionais, Japão, Estados Unidos, e os países europeus, tudo bem, agora no momento eles estão numa crise, o consumo deles está, o pessoal está sem dinheiro, com menos dinheiro para consumir, menos renda, deu uma quebrada no consumo. E agora, ao mesmo tempo que esses países também reduziram também a força do crescimento do Brasil, Rússia, Índia, China, os países emergentes que cresciam, a renda crescia e o consumo crescia, deu também uma segurada. Mas agora, e o momento que as expectativas econômicas melhorarem, a economia mundial melhorar, e esse consumo voltar a crescer considerando um prazo longo, será que não vai chegar o momento dessa insustentabilidade dos padrões de consumo? Um país como os Estados Unidos já tem um consumo elevadíssimo. Se todos os países do mundo tivessem o percentual de consumo deles, estava de dizer que tem uns 3, 4 planetas. Tem um estudo que fala mais ou menos isso. Então, e se quando as coisas voltarem ao normal economicamente, e além dos países que sempre foram os que mais consumiram, voltarem a consumir mais e os emergentes continuarem crescendo nesse consumo. Talvez, de repente, pode ser esse momento que os padrões de consumo cheguem no limite, alguma coisa tenha que ser revista.